Agora, gente, com uma imensa satisfação, eu quero confessar para vocês que uma das coisas mais legais do Mesa Missionária é poder ouvir as histórias, que às vezes a gente só consegue ouvir isso nos corredores da igreja, ou num testemunho de final de ano. A gente tá cheio de histórias legais para dividir com os irmãos, e experiências bacanas, experiências que Jesus nos deu a oportunidade de passar, e o Mesa de Missões, como nas 2 últimas edições, também teve momentos assim. Quero chamar a Letícia aqui, por favor. E ela vai falar com a gente, dividir a palavra com a gente sobre a sua experiência missionária. Deixa eu ver só. Boa noite. Eu acredito que alguns devem olhar e pensar, tá, e a Letícia é o missionário, vai falar sobre o quê, né? Eu vou adiantando um pouco do que já está escrito ali, mas eu vou convidar vocês hoje para fazer uma viagem junto comigo, tá? A primeira imagem que apareceu ali é o Mapa Mundi, né? E eu costumo dizer que eu sou meio nômade, eu já viajei um pouco e vou contar algumas das experiências que eu vivi. Vou começar lá em 2011, quando lá em Ijuí, alguém conhece Ijuí? A Sabrina deve conhecer, as gurias conhecem. Lá em Ijuí, eu me formei em enfermagem. Eu sou enfermeira, então, e fiz depois uma especialização em oncologia. E quando eu me formei, eu já comecei a fazer faculdade pensando que eu queria ser enfermeira missionária ou missionária enfermeira. Eu não sabia qual dos dois que ia prevalecer, mas esse era o meu desejo. E no dia da minha formatura eu coloquei uma música que dizia assim: chamaste a mim, sabes quem sou, e pronto estou ao teu dispor. Então eu estava dizendo para Deus, tá, Deus, agora eu terminei a faculdade, estou pronta. E Deus disse, só que não está pronta ainda. Eu tenho mais coisas para te preparar. Então no meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar lá em Ijuí mesmo, num hospital chamado Bom Pastor. E eu trabalhava principalmente com dependentes químicos e com psiquiatria. Então assim, enfermeira, missionária, mais do que isso na psiquiatria e na dependência química, eu não podia esperar. Era um desafio grande diariamente. Quem conhece alguém que lutou contra a dependência química, até mesmo quem conhece o Centro Vita, que também é apoiado pelo Carlos, vê que é uma luta bem difícil e que, mesmo que se faça vários tratamentos, o mais eficaz é levar Jesus. Então ali no Hospital Bom Pastor eu vivi muitas lutas, mas eu também tive a oportunidade de orar com muitos pacientes, cantar com eles músicas cristãs, falar sobre Jesus. Também fui ameaçada de morte, também quase fui agredida. Acontece as duas coisas ao mesmo tempo, mas foi uma grande luta e um grande privilégio. Quando eu estava trabalhando lá, em junho de 2012, Deus falou muito claro comigo que tinha mais uma parte do meu preparo que eu precisava fazer, e era estudar no seminário. Então eu decidi em 2012 ir para o seminário em 2013, né, iniciar o ano no seminário. Só que eu tinha só o dinheiro para pagar as minhas contas do mês. Não tinha dinheiro para guardar, para pagar um ano de seminário. E o seminário que Deus tinha me mostrado era na Argentina. Então, tinha que pensar em como fazer isso. E eu disse, Deus, se é tu que quer mesmo que eu vá, eu preciso que tu me mostre de uma forma clara e eu preciso de dinheiro, né? Não tem como ir sem isso. E eu não queria pedir para os meus pais, porque eu recém tinha saído, né, debaixo do guarda-chuva deles, de sustento. Não queria chegar, pai, agora eu terminei a faculdade, trabalhei um pouco, agora eu quero continuar estudando, então me banca, né? E eu falei isso bem claro para Deus. E eu comecei a fazer planos, né? Eu trabalhava 36 horas num hospital, fazia uma pós-graduação no final de semana. O que eu vou fazer? Fui fazer seleção no outro hospital da cidade para trabalhar mais 36 horas. E assim eu ia guardar dinheiro, né? E o que restasse de mim, depois disso tudo, ia para a Argentina fazer seminário, porque a saúde não ia sobrar muito, né? Então eu fiz a seleção no outro hospital, não fui chamada. Bom, Deus vai dar um jeito, né? E passou mais um mês,
passou mais um mês e em setembro daquele ano, decidida que em fevereiro eu ia pedir demissão para ir para o seminário, em setembro eu fui demitida. Tá, e agora? O que eu faço? Eu achava que eu ia conseguir ter 2 empregos e agora não tenho nenhum e quero ir para o seminário. E fiquei orando sobre isso, chorei um monte, conversei com os meus pais e quando a gente foi calcular o valor da multa que eu tinha para receber do hospital, meu pai sentou comigo, olhou, o valor dá tanto. Eu olhei para ele, pai, isso paga o meu ano inteiro de seminário, ano que vem. E foi a forma como Deus mostrou que realmente era Ele que estava no controle, era Ele que queria que isso acontecesse. Mostrou para mim e mostrou para o meu pai. E tá, beleza, era setembro, as aulas começavam em abril do outro ano. Eu tinha dinheiro para pagar o ano inteiro de seminário e não tinha como pagar as contas do mês que vem. O que eu fazia então, né? E aí Deus me surpreendeu mais uma vez. E 2 semanas depois de ser demitida, eu fui chamada num concurso que eu tinha feito um ano antes, nem me lembrava mais. E com isso eu fui chamada em Esteio. Beleza, vou para Esteio, só que eu ia ficar só 6 meses, não ia montar um apartamento, alugar algum lugar para morar e tal. Então eu lembrei que eu tinha parentes que moravam em Sapucaia, aqui pertinho. E liguei para eles. Do Karen, olha só, eu passei no concurso que eu fiz ano passado e eu tô indo para a Argentina fazer seminário. Eu queria saber se vocês topam me receber na casa de vocês por 6 meses. E eles prontamente disseram que sim, que iam me acolher, enfim, que eu poderia ficar lá. E foi assim que eu conheci, ou melhor, que eu passei a conviver na casa da família do Thiago, que hoje é meu marido. Então, esses dias a Leda e a Renata estavam falando, que bonitinho, eles são tão parecidos, né? Pois é, a gente é primo. Primo de longe, mas é primo. Então eu fiquei trabalhando 6 meses em Esteio, juntei mais um dinheiro para poder ter o sustento no seminário, né? Porque eu pagava as mensalidades e ainda precisava comer. E a família dele me apoiou muito e a gente começou a namorar em fevereiro e em março eu fui para a Argentina. E o Thiago sempre foi uma pessoa que me incentivou muito em tudo, mesmo estando longe, ele vibrava com cada coisa que eu fazia. Eu fui para o seminário, lá em São Miguel del Monte, que é pertinho de Buenos Aires, e eu não falava espanhol. Então eu cheguei lá e, assim, eu botei meu Face em espanhol, comecei a ouvir música em espanhol, tudo para me acostumar com o idioma, não chegar lá tão perdida. Mas eu não falava, né? Entendia portunhol, mas não falava. E aí eu cheguei no quarto, era internato, então eram 6 meninas, cada uma de um país diferente. E aí eu cheguei lá, elas me perguntaram, tu fala espanhol? Eu falei, não. De pura vergonha, né? Não tentei nenhum mola. E aí quando eu disse que eu não falava espanhol, elas, beleza. E foram fazer suas coisas e ninguém falou comigo. Então eu fiquei o primeiro dia de seminário, sentei na cama, chorei e, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Mas Deus foi me relembrando que Ele tinha me chamado lá em Juí, que Ele tinha provido meu sustento e que Ele ia me mostrar o que Ele queria comigo lá, né? Então, uma das coisas que me levou para lá foi o fato de que o seminário lá tem um centro médico para atender os alunos. Então, na minha cabeça, eu ia lá, ia continuar o meu plano, bonitinho, ia estudar para ser missionária e ia trabalhar como enfermeira. Afinal, cada aluno tinha um trabalho durante a semana. E quando eu cheguei lá, me botaram na escala do trabalho do depósito. E minha função, então, era nos horários que todo mundo estava livre, eu ficava trabalhando no depósito, porque as pessoas tinham que ir lá buscar suas coisas, enfim. E no primeiro mês, eu fiquei brigando com Deus. Deus, mas afinal, eu tinha esse plano. E agora eu chego aqui, realizo o sonho da minha vida e tu muda tudo. Como assim? Né? E depois Deus foi falando comigo, e naquele tempo no depósito eu ficava muito tempo sozinha. Então eu lia muito. Eu lia biografias de missionários, eu fazia as devocionais, eu estudava a Bíblia e Deus foi me mostrando, olha, eu que tenho plano, deixa eu fazer. Deixa eu trabalhar e tu vai ser meu instrumento. E fui aprendendo isso, até que depois de 1 mês e meio, eu conversei com o meu chefe de ministério, eu trabalhava num ministério chamado Renascidos. Alguém já ouviu falar do Renascidos, da Organização Palavra da Vida? Não?
beleza, dá para conhecer, tem aqui pertinho em Morungava. A peça Renascidos, ela conta a história de um casal que era dependente químico, que se converteu, foi para o seminário, enfim, eles escreveram e essa história tem andado o mundo inteiro com o evangelismo e eu me converti assistindo essa peça. Então, para mim também era um sonho poder participar disso, levar o evangelho através dessa peça. E foi o ministério que eu fiz lá. E o meu líder de ministério era casado e a esposa dele estava com câncer, em estágio terminal, com 34 anos. Então eu me coloquei à disposição, falei, olha, eu sou enfermeira, eu fiz a especialização em oncologia, estou à disposição para ajudar. E depois disso, eu que estava lá no depósito reclamando, né, fui para o centro médico cuidar exclusivamente dessa mulher por 2 meses, quase que 24 horas. E isso foi uma experiência muito especial para mim, Deus falou muito comigo, era uma mulher batalhadora, que me enriqueceu muito com as experiências dela, e Deus foi me mostrando, olha, sou eu que estou fazendo a obra, deixa eu te usar como eu quiser. E outra coisa que a gente tinha de atividade no seminário se chama UME, que é a União Missionária Estudantil. A UME, no início do ano, tem uma feira de missões, que nem a gente faz aqui na igreja. E, assim, são, 15 países que são representados. A gente vê a feira, vê as necessidades de cada país e escolhe um país para orar. E eu fui olhar os países e pensei, Deus, eu quero um país que eu possa orar e possa ir. Eu quero fazer alguma coisa, eu não quero só orar. E aí comecei a olhar e cheguei num país chamado Guatemala. Alguém já ouviu falar da Guatemala? A Guatemala está nos jornais essa semana. Infelizmente, por uma notícia ruim, né? Teve um deslizamento de terra, que nem às vezes acontece lá no Rio de Janeiro. Morreram mais de 60 pessoas. E eles também estão vivendo uma situação parecida com a nossa, que o presidente deles foi acusado de corrupção em abril, só que ele renunciou e saiu agora faz umas 3 semanas, então eles também estão vivendo esse período de eleição, coisas bem semelhantes ao Brasil. Só que a Guatemala é um país que é mais ou menos metade do tamanho do Rio Grande do Sul. E eu olhei as informações sobre a Guatemala e uma delas era que eles tinham um ministério que é uma jornada médica. Aí eu olhei aquilo, né, minha cabeça só estava entre enfermagem e missões. Eu olhei aquilo, beleza, é aí que eu vou. E a jornada médica é uma equipe que vem dos Estados Unidos e passa alguns dias ali, na Guatemala, faz atendimento de saúde para o município, e a PV, que é a organização que eu estava participando, eles fazem a parte de evangelismo. Eu vou voltar nisso depois. Eu deixei essa foto ali para mostrar. Não porque para mostrar que eu fui na praia, mas é uma praia diferente. Se vocês forem olhar, a areia não é clarinha, que nem a areia daqui, né? Essa areia é escura, preta mesmo, é areia vulcânica. Porque a Guatemala é um país que tem muitos vulcões. Foi a primeira vez que eu vi um vulcão ativo, ao vivo. Graças a Deus eu não estava perto da lava. Mas é bonito de ver, mas ao mesmo tempo não é tão agradável porque a areia preta ela absorve o calor, né? Então a gente estava de chinelo na praia e não conseguia nem botar o pé na areia, tão quente que era. Então a capital é a cidade da Guatemala, a religião oficial é o catolicismo, é menos da metade do Rio Grande do Sul, e ali o número nem sei falar, tá? Mas também tem uma coisa similar ao Brasil, que se tu falar com qualquer pessoa na rua e perguntar, tu acredita em Deus? Eles vão te dizer sim. E tu conhece sobre Jesus? Sim, conheço. Mas fazer o que ele diz, aí é outra história. Todo mundo diz que acredita em Deus, mas todo mundo já ouviu falar, mas aceitar o evangelho, viver o evangelho é um grande desafio. Na primeira semana que eu fui para Guatemala, eu cheguei lá e não sabia muito bem o que eu ia fazer. Né? Vou contar uma historinha da chegada que foi interessante, que mostra também como Deus está cuidando da gente. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional, tinha viajado uma vez de avião na vida, e eu fui para Guatemala sozinha. Quando eu comecei lá na UME a orar pela Guatemala, era um grupo de 15 pessoas. Mas quando chegou a hora de ir, foi só eu. E eu entrei no avião e disse, Deus, agora é eu e tu, vamos lá. Né? Cheguei na Guatemala, tem 4 horas a mais do que aqui, então eu saí daqui meio-dia, cheguei lá
8h30 para eles, para mim já era meia-noite. E lá não tem como aqui, que a gente entra no aeroporto e depois tem a área de embarque. Lá, tu só entra dentro do aeroporto com a passagem. Então eu cheguei lá, achei que ia ter pessoas no saguão do aeroporto esperando, que nada. Fui até a porta, ninguém. Cheguei na porta, meio escuro já. Olhei aquela galera assim, esperando gente. E eu esqueci de olhar uma foto e perguntar quem é que ia me buscar. Aí fiquei, olhei pro lado, pro outro. Aí tinha um carinha parado assim com uma plaquinha escrito vida. Eu tava indo pela palavra da vida, né? Aí eu olhei, podiam ter escrito meu nome pelo menos, né? Ia reconhecer mais fácil, mas não. Fui lá, perguntei pro cara, esse vida que tu tem aí é de palavra da vida? Ele, sim. Eu falei, eu sou Letícia, eu vim do Brasil. Ele, que bom que tu chegou, vou chamar meu chefe pra gente levar. Tá. Ele foi chamar o chefe dele, o cara chegou falando em inglês comigo. Aí eu, lá todo mundo falava em inglês comigo, né? Porque lá todo mundo é moreno, chegava assim, olho claro, pele clara, todo mundo achava que eu era americana. Então, só sabiam do Brasil por causa do Mundial, né? Que foi o ano da Copa. Aí o chefe dele chegou, me disse seu sobrenome, que eu tenho que ver se tá na lista. Aí eu falei, meu sobrenome facilzinho, tá escrito ali, né? Aí o cara olhava assim, tava escuro, olhava a lista com uma lanterna, teu nome não tá aqui. Aí eu falei, moço, vocês são da Palavra da Vida, organização Palavra da Vida? Eu vim para fazer uma viagem missionária, vim do Brasil, ele olhou assim, tu não é da veterinária? Eu falei, não. Aí ele, desculpa, foi um engano, não sei o quê. Eles estavam me levando para um hotel, já tinham botado a minha mala na van, para um evento de veterinário que eu não tenho a menor ideia do que era. Aí ele, não, desculpa, foi engano e tal, tiraram a minha mala, me deram de volta, voltei para aquele mundo de gente, e agora? Eu fiquei olhando, né, esperando. Aí eu vi que tinha 2 caras olhando assim, meio, será que é, será que não é, né? Eu olhei para eles, cheguei mais perto, assim, eles, Letícia? Eu falei, tá, eles sabem meu nome. Enfim, aí fui com eles, fui pro lugar certo. E foi a primeira mostra do cuidado de Deus comigo, que ele não ia me desamparar mesmo num país estranho, que não era o meu idioma. E na primeira semana eu conheci esse grupo, que esse casal, pode passar ali, é o Jerry e a Melody. Eles são norte-americanos, têm em torno de uns 70 anos. E eles são uma cidade chamada Winston-Salem, nos Estados Unidos. E eles vendem nos Estados Unidos café. Eles importam café da Guatemala e vendem lá. O café da Guatemala ele é conhecido pelos entendedores de café como um dos melhores do mundo. Então eles foram para lá para procurar um fornecedor para o All Grace Coffee. A embalagem não é essa, tá? Mas essa é a original da Guatemala. E eles foram conhecer cafezais que eram enormes, tinham resorts e várias comodidades. E tá, beleza, vamos ver se vai ser aqui. Aí eles conheceram um cara, que é esse aqui, que se chama Juan Carlos. Ele é pastor. A esposa dele se chama Lupita e a filha deles é a Dulce. E o Juan Carlos é um cara visionário. Ele tem, assim, um projeto de ministério fantástico com crianças e jovens. E ele disse pro Jerry e pra Melody, eu tenho outro cafezal para mostrar para vocês. E levou eles, primeiro na igreja, a Igreja Batista, em Palim. Essa é embaixo, no primeiro piso, é a casa do pastor e no segundo andar é a igreja, ali que eles se reúnem. Só que essa igreja, que a gente já olha e precisa de muita ajuda, faz um ministério nesse cafezal, que é Monte Cristo. Nesse lugar, ele é ao redor de um vulcão, e essas comunidades que vivem na beira do vulcão, elas plantam e colhem café, só que quem colhe são crianças de 4, 5, 6 anos. E o Jerry e a Melody viram muita necessidade nesse povo e decidiram chamar, pode passar, o grupo cultivo deles. Eles também têm grupo cultivo nos Estados Unidos. Então esse é o grupo cultivo do Jerry e da Melody, e eles se juntaram e foram passar uma semana na Guatemala. Aí tem alguns missionários também no meio, esse aqui é missionário, esse aqui também, esses dois aqui também. E
eles foram lá, só que ninguém do grupo fala espanhol. E o pessoal de Monte Cristo não fala inglês. Pode passar. Então, eles fizeram primeiro um trabalho na igreja em Palim, que também precisa muita ajuda, reformaram o telhado da igreja, trocaram as telhas, enfim. E depois, enquanto isso, as mulheres iam juntando, fazendo kits de doação para as famílias, né, lá de Monte Cristo. Pode passar. E a gente fez alguns atendimentos de saúde. A Sara, que é a missionária lá, também é enfermeira. Então a gente foi visitar algumas famílias e ver o que a gente podia fazer para ajudar. Vocês podem ver aqui essa moça que tem elefantíase. É uma coisa que a gente quase não vê mais no Brasil, pelo menos na nossa região. E lá ela tinha. E, enfim, a gente foi ali ajudar e levar o evangelho também. Enquanto os homens... Pode passar. Eles enxergaram essa necessidade. Assim, quase todas as famílias lá em Monte Cristo cozinham assim, dentro de casa. E eles viram que muitas pessoas morriam por problemas pulmonares, complicações de pulmão, por causa da fumaça. E também porque eles não têm água potável. Então eles cozinhavam com uma água que era contaminada e muita gente tinha problema de saúde por causa disso. E o que a equipe do Jerry e da Melody fez? Todo o dinheiro que eles recebem com a venda do café, eles reinvestem nessa comunidade. Pode passar agora. Então os homens iam construir, aí eles estavam fazendo uma cozinha, porque a mulher não tinha cozinha em casa, ela tinha só um quartinho e cozinhava na casa da mãe. Eles fizeram uma cozinha para ela, pode passar. Para poder botar um fogão. Eles montavam 2 a 3 fogões desses por dia, trabalhavam um monte, para que as famílias pudessem cozinhar usando menos lenha, fazendo economia e diminuindo os seus problemas de saúde. Beleza, até aí estamos fazendo obra social, certo? Mas todos os fogões que eles entregavam, e filtros de água também, pode passar. Eles falavam para a pessoa, a gente está fazendo isso por causa de Jesus. E a gente está fazendo isso porque Jesus nos amou primeiro, a gente está demonstrando amor para ti, e falavam sobre o evangelho, né? E eles diziam assim, a gente vem aqui 1 vez, 2 vezes por ano e faz isso, e não consegue ter um contato tão grande com as pessoas. E o pastor dizia, o trabalho que vocês fazem abre as portas para que eu consiga chegar nas famílias, porque se eu chego só com a Bíblia, eles não me recebem. Mas depois que vocês suprem uma necessidade deles, eles me abrem as portas para poder falar do evangelho. E aí que eu entrei de uma forma que eu não imaginava. Lembra que eu cheguei com a confusão lá falando espanhol, não sabia falar espanhol no seminário? Pois é. Aí eu caí de tradutora, não português, espanhol, inglês. E aí é que tá a surpresa de Deus, porque eu não falo inglês. Eu tenho, assim, o inglês da escola, aquele The Books on the Table básico, né? E durante o seminário a gente ouvia muita palestra bilíngue, então o ouvido vai pegando um pouco, mas eu não tinha fluência em inglês. Mas eu era a única mulher no grupo que conseguia entender os 2 idiomas. E foi assim que Deus me usou essa semana. Eu cheguei lá, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu terminava o dia com dor de cabeça de tanto pensar em espanhol e inglês. Já chegava confundindo tudo. Mas foi a forma que Deus me usou para falar com essas pessoas nessa semana e conseguir evangelizar. Pode passar. E esses são alguns dos frutos desse trabalho, que já dura desde 2004 até agora, né? Tem várias crianças aí que já se converteram, que já levaram seus pais a Jesus e que estão multiplicando isso lá na comunidade de Monte Cristo. Pode passar. Na segunda semana, eu fui para um outro lugar, que é o acampamento da Palavra da Vida. Eles trabalham todo verão, na verdade o ano inteiro tem programações, mas mais no verão, com acampamentos de 1 semana em que eles têm atividades intensas, gincanas, brincadeiras, estudo bíblico e muito claro a pregação do Evangelho. Então eu estive ali, só que não era época de acampamento. Pode passar. Vai para a próxima. Nessa primeira semana no acampamento, então, veio um grupo dos Estados Unidos também
para ajudar a construir os prédios do acampamento. O acampamento ali, a piscina que vocês viram, um prédio branco grande, que eles chamam de hotel, também são parte do acampamento, são maravilhosos, e todos eles são construídos com doações. Doação de dinheiro e doação de tempo. Pessoas que vêm ali, passam uma semana, 2, só construindo. Esse era um dos grupos, então, pode passar, que estava ajudando a construir, vai mais rapidinho essa parte, a construir uma parte do prédio administrativo. Um grupo veio numa semana e começou o trabalho, o outro grupo na segunda semana deu continuidade. Pode passar. E aí eu queria parar um pouquinho na história da Maggie. Nesse grupo era menor, tinha no máximo 10 pessoas, e tinha ela e mais uma menina adolescente. E como tinha poucas mulheres, a gente foi limpar, fazer a faxina do prédio do hotel, que eles chamam, que é o que mais hospeda as pessoas. E tava naquela, assim, as missionárias não falavam inglês, a Maggie não falava espanhol, e eu tava lá no Spanglish, que eles chamam, que é que nem o nosso portunhol, eles chamam Spanglish, a mistura do espanhol com o inglês. E a gente foi tentando se comunicar, explicar, isso aqui, tu pega essa vassoura, pega isso aqui para limpar lá. E elas não se entendiam direito, e a Maggie parou, assim, baixou a cabeça, falou baixinho, né? Eu acho que eu só tô atrapalhando. E eu ouvi, eu olhei para ela, Maggie, tu veio pra cá, eu imagino que tu veio pensando, eu vou fazer uma viagem missionária, eu vou pregar o evangelho para todo mundo, vou falar, e vou sair daqui renovada. E aí tu se depara com uma vassoura. Meu serviço não vale para nada. Só que, para esse acampamento que acontece no verão, que vem 400 jovens escutar o evangelho, precisa ter cama limpa, precisa ter banheiro limpo, precisa ter quarto organizado. E se a gente não fizer isso, eles vão chegar aqui, vão olhar o ambiente todo sujo e desorganizado, que evangelho que eles vão querer ouvir? Eu não quero ficar num lugar que pessoas que dizem que seguem a Jesus e vivem nessa bagunça. Então, o trabalho que a gente está fazendo é importante porque é suporte para isso. E aquilo animou ela de tal forma que depois aparece ela no vídeo pintando uma parede, enfim, se dando conta que eu estou servindo, fazendo limpeza ou fazendo outra coisa, mas eu estou servindo para que as pessoas sejam alcançadas com o evangelho. E mal sabia ela que eu estava falando isso para mim, né? Pode seguir. Esse era o segundo grupo, que também já faz alguns anos que participa, um grupo maior, já se conhecem melhor. Continuou, pode seguir. Continuou o trabalho, e aí nessa semana eu cozinhei tanto e lavei tanto copo, prato, talher, 3 vezes por dia, que assim, eu cheguei a fazer ferida na mão, de não conseguir mais lavar, porque eram 40 pessoas todos os dias, 3 refeições. E aí entra uma peculiaridade também da Guatemala que, quando me falaram primeiro, eu não acreditei. Eles disseram, tu vai comer feijão no café da manhã. Falei, não, tá brincando. Pois é, gente, era feijão no café da manhã, no almoço e na janta. O café da manhã típico deles é feijão, ovos mexidos, tortilhas e taco. Taco não é Doritos, tipo Doritos, assim, né? Então esse era o café da manhã típico. Uns 2, 3 dias vai legal, mas 1 mês e meio não é tão divertido, pode passar. E aí eu deixei essa foto da Retro porque tinha um cara que ele dizia assim que ele tinha mais ou menos 7 vidas. Ele também estudou no mesmo seminário que eu e foi uma vez como voluntário num hotel que é perto de Bariloche. Se perdeu na neve, ficou 3 dias perdido na neve, quase morreu, enfim. Estava lá na Guatemala, ajudando a soldar uma barra de ferro, e enquanto ele estava soldando, ele estava suado, enfim, encostou na barra e foi eletrocutado. E ele estava no 2º andar daquele prédio e baixaram ele na Retro, que não tinha outro jeito de fazer ele descer, um cara grandinho assim. E, enfim, foi para o hospital, pensei, ele vai ficar no hospital até em observação, não sei o quê. Ele foi 12:00, 14h, ele voltou caminhando, pé descalço, bem feliz. E continuou trabalhando, vai lá. Aí é o feijão ali, o bandejão de feijão. Pode passar. Bom, aí já estamos na 4ª semana. E aí foram os trabalhos que eu fiquei mais na capital. Uma coisa que eu não contei antes. Um detalhe, eu escolhi ir para Guatemala por causa da jornada médica, lembra? Pois é, eu cheguei lá na Guatemala e me falaram,
A jornada médica é em fevereiro. E a minha passagem era dia 20 e poucos de fevereiro. E a minha passagem era pro dia 10. Eu não acredito que eu vim para Guatemala e não vou estar na jornada médica. E aí também foi um processo de Deus trabalhando e proveu. Eu tinha colocado um limite, assim. Eu troco a minha passagem se for tanto valor. Mais que isso eu não tenho como pagar. E aí um missionário disse, eu posso procurar passagem para ti? Ele pode. Meu pai já tinha procurado, já tinha dito que não dava, então vai lá, procura. Aí ele me ligou assim, achei uma passagem, é tanto. Era exatamente o valor que eu tinha colocado. Só que ninguém sabia, esse valor eu tinha falado só eu e Deus, né? Tá, beleza, troquei a passagem. Aí eu fiquei 2 semanas ali numa janela que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Pode passar. Então eu ajudei no treinamento de líderes, que eles fazem, treinamento de líderes de jovem, principalmente, é o foco do ministério. Pode passar. E uma tarde, me convidaram para conhecer o projeto Kainan. É um projeto de reforço escolar. Eles fazem, no turno inverso à escola das crianças, eles fazem aula de reforço das matérias da escola, eles dão aula de Bíblia e dão aula de boas maneiras. Porque é um grupo bem difícil, eles vivem numa das zonas que eles chamam zona vermelha, né, que assim, só quem mora lá entra lá. E essas crianças ficam a tarde inteira ali. E aquele dia eu fui para conhecer o projeto. E eu cheguei lá e tinha uma reunião das professoras do projeto. E pediam, tu pode ficar com as crianças? Posso. Eu fiquei a tarde inteira tarde inteira não, mas umas 3 horas, assim, com 30 crianças, sozinha. Enquanto as professoras estavam na reunião. Eu fiquei, o que eu vou fazer com elas? Aí foi brinca de uma coisa, brinca de outra. No fim, a gente estava brincando de casinha imaginária, porque não tinha casinha para brincar. Então, assim, era uma família jantando. Aí foi cozinhar, fazer o cardápio. E depois eu fiquei pensando, se eu não tivesse ficado aquela tarde ali para conhecer o projeto, essas 30 crianças iam ficar sozinhas, ou uma das professoras não ia poder participar. Então, mais uma vez, Deus estava dizendo, eu escolho como eu quero te usar. Né? Faz o que eu pedi. Passa a próxima. E eu perguntei para essas crianças, para essas meninas, se elas gostavam de estar ali, né? E essa menina aqui me disse, eu prefiro estar aqui do que em casa, porque o meu padrasto abusa de mim. E essa história não era única ali, eram várias histórias assim, de crianças que estavam sendo resgatadas, de famílias que abusavam, de trabalhos forçados, que não era coisa para criança, e a alegria deles era estar ali. Pode passar. Outra coisa que também foi inesperada, eu resolvi comentar que o meu primeiro emprego foi como auxiliar num consultório dentário. Né? E aí o diretor do ministério olhou para mim e disse, eu tenho uma coisa para te fazer. Essas caixas aqui todas foram doações que eles receberam de um dentista que fechou o consultório, se aposentou, fechou o consultório, pegou tudo que tinha dentro do consultório, botou num ônibus, que tinha uma igreja que estava doando o ônibus, então ele botou tudo dentro, a igreja completou o ônibus com mais doações e eles mandaram para Guatemala. E ninguém teve coragem de abrir essas caixas para ver o que tinha. Né? Então ele disse, olha, já que tu conhece um pouco, classifica para nós, vê o que a gente pode vender, o que a gente pode usar, o que pode ser, né? Então eu passei uma semana no meio das caixas, descobri até que eles tinham ganho um banana boat para usar no acampamento. Passou o acampamento inteiro, eles não viram, porque ninguém mexeu nas caixas. E hoje, assim, depois disso, eu soube que eles já conseguiram vender boa parte das coisas de odontologia e conseguiram bastante dinheiro para o ministério. Então foi 2 semanas que eu fui para lá, para a jornada médica, lembra? Fiquei uma semana ali, organizando caixa, jogando coisa fora, classificando, escrevendo coisa em cima. E isso também ajudou eles no ministério. E aí é só para mostrar esse é o táxi deles. Não parece, mas leva 10 pessoas. Se chama tuk-tuk. No Brasil já está começando a aparecer, se não me engano em Minas. Pode passar. E aí, a famosa jornada médica. É um grupo mais ou menos de uns 70 profissionais, nem todos são cristãos, que já faz alguns anos que vai para Guatemala e eles bancam todas as suas despesas
e trazem todo o material, desde cadeira de mesa para massagem, até cadeira de dentista, uma farmácia completa. Eles levam tudo e... pode passar. Tem todas diferentes profissões, né? Então tem a farmácia, clínica médica, volta. Farmácia, clínica médica, tem a psicóloga, eles levam todo o instrumental para esterilizar, a pediatria, e pode passar. E aí funciona assim, eles fazem uma parceria entre a equipe, a APV e a cidade. A equipe leva todo o material, todas as questões de saúde. A APV organiza a parte de evangelismo e consegue tradutores. E o município cede o espaço, que geralmente é uma escola. Então eles montam uma clínica multiprofissional numa escola. Pode passar. As pessoas recebem uma ficha e antes do atendimento médico, eles todos passam pelo evangelismo. Então cada senha que é distribuída é uma pessoa que é evangelizada. Em 4 dias foram mais de 1.000 pessoas. E mais ou menos 300 tomaram decisão e aceitaram a Cristo. Pode passar. Então, depois do evangelismo, eles passam por algumas atividades de recreação, enquanto esperam. Tem o primeiro atendimento para ver qual a gravidade, para qual profissional que vai ir. Passa. Aí é um atendimento odontológico. Passa. E aí foi onde eu parei. Na pediatria. E, assim, essa é médica, pediatra, essa é a enfermeira que estava responsável e esta é a tradutora. Ou seja, eu fui para a jornada médica, eu fui trabalhar como enfermeira, não fiz nada como enfermeira até agora. Quer dizer, só lá na primeira semana, né? E nesse tempo todo, Deus me mostrou que, lá quando eu me formei, que eu disse, pronto, estou ao teu dispor, eu não estava pronta ainda. E ele levou mais 8 meses de seminário, mais 1 mês e meio de Guatemala para me dizer, tem muito que aprender ainda, eu quero que tu sirva. E sirva do jeito que eu quero, não do teu jeito. E o que a gente botou ali no quadro, faça você mesmo, é porque eu não preciso esperar pelos outros para fazer missões, eu não preciso esperar alguém organizar alguma coisa. Eu tenho oportunidades de servir todos os dias, né? Pode passar. Aí uma última história, eu não me lembro o nome dessa mulher, mas eu conheci ela no avião na volta. E foi assim, eu fiquei naquele aeroporto sem área de embarque, né? 2 horas esperando e peguei um livro para ler. Entrei no avião, ela sentou do meu lado e aí a gente começou a conversar. Ela disse, eu te vi lá na sala de espera. Eu vi que tu estava lendo. Que livro tu estava lendo? Aí eu falei, eu estava lendo um livro chamado Totem da Paz, muito bom se vocês quiserem ler, não sei se é da editora Betânia, mas se eu não me engano é. E contei a história para ela sobre missionários, falei de Jesus, falei o que eu tinha ido fazer na Guatemala, enfim, e ela disse, eu te vi lá e achei assim, transmitiu tanta paz. Aí eu pensei, você está sendo observado, né? Nem imaginava que alguém estava me olhando. Mas foi outra oportunidade que Deus me mostrou no caminho para casa. E também foi outra coisinha, um detalhezinho de Deus, assim, que eu resolvi tirar uma foto com ela no final, e se eu não tivesse pedido para tirar uma foto com ela, eu não teria visto que a minha câmera tinha caído no chão do avião. Eu teria perdido todas as fotos. Mas por causa dela, eu tenho foto para mostrar para vocês. Pode passar. Depois de tudo isso, Deus me trouxe de volta para São Leopoldo. Ou melhor, primeiro para Panambi, né, e eu voltei da Guatemala em fevereiro, e em maio eu casei. Então, quando eu cheguei na Guatemala, todo mundo dizia, tu é louca, o que tu está fazendo aqui 3 meses antes do teu casamento? Eu passei todo o namoro na Argentina, ou seja, não planejamos o casamento à distância. Fui para Guatemala, não tinha internet, meu celular não funcionava, carta ia chegar junto comigo de volta. Então, eu só falava com o Thiago quando alguém me emprestava o telefone, o Skype. E a gente planejou o casamento só na volta, mas Deus cuidou de tudo. E agora a gente está aqui. Ano passado, quando eu vim no primeiro Eu Missionário, a gente veio no culto que estava a Bugra. E a Bugra falou muito uma frase que ficou marcada para mim, que era, missões é onde eu estou. E no ano passado, quando a Bugra fez essa pregação, eu e o Thiago viemos aqui na frente, nos ajoelhamos e dissemos, Deus,
A gente não sabe como nem porquê, mas nos trouxe para São Leopoldo. E é aqui que a gente quer servir. E hoje, eu continuo não trabalhando oficialmente como enfermeira. Hoje eu sou sócia do Thiago na empresa, trabalho com arquitetura. Deus estava me preparando para isso também. Mas Deus tem me dado oportunidades de cuidar de pessoas, e essa é a essência da enfermagem, e é aquilo que eu me apaixonei. E inicialmente eu não ia contar isso, mas posso? Há um mês e pouco atrás, não sei quantos aqui conhecem a Vera, que é vizinha lá, Thiago. É vizinha do Bruno e da Ariana. A Vera teve câncer. E a gente conheceu ela dando carona aqui no retiro no Chá das Mulheres ano passado. A gente deu carona pra ela, viu uma vez, viu outra vez numa reunião feminina. E a gente começou a orar por ela no nosso grupo cultivo. O pessoal era da vizinhança, pedia sempre pra orar por ela. A Vera não era convertida e estava fazendo tratamento do câncer, e Deus me incomodou, assim, faz mais alguma coisa, não quero só que tu ore. E eu fiquei relutando, um mês e pouco, falei pro Thiago, Deus está me incomodando. Ele disse, vai então, faz alguma coisa. Aí eu conversei com a Ariana, eu sabia que a Ariana estava visitando ela, eu perguntei, Ariana, posso ir contigo? Ela disse, vamos. Ela falou com a Vera disse, tudo bem, pode vir. Quando eu cheguei lá a primeira vez, eu dei carona pra ela uma vez, não conheço direito o que eu vou falar. Aí eu cheguei lá, ela disse, quando a Ariana me disse que tu queria vir aqui, eu pensei, o que eu vou conversar com ela? Pois é, eu pensei a mesma coisa. Então, vamos conversar sobre a família, a gente veio do interior, então tem história em comum. E a gente visitou a Vera algumas vezes, e quando ela piorou bastante, num domingo de noite, no sábado a gente foi visitar ela, eu e o Thiago, e ela estava conversando, enfim. A Ariana já tinha falado sobre Deus para ela várias vezes, e naquele sábado Deus nos tocou para orar com ela. Pela primeira vez, eu não conhecia ela até um mês antes. E a gente orou com ela começou a chorar muito, e a gente falou do Evangelho para ela. Bem claramente, olha, Jesus fez o sacrifício por ti, por nós, contamos, da nossa experiência de conversão. E tá. Aí no domingo, aí eu falei pra ela, quarta-feira eu venho aqui te ver, tá? E no domingo de noite eu tava no culto e ela me ligou. Ela disse, Lê, tu pode vir aqui amanhã? Eu falei, posso, com certeza. E meu maior incentivador me disse, vai, eu te libero da empresa. E segunda de manhã eu fui lá e eu encontrei uma Vera completamente diferente, ela tinha piorado muito. E fomos eu e a Ariana. A gente chegou lá, a primeira coisa que ela fez foi abrir os braços e dizer, ora comigo. A gente orou com ela, cantou, leu a Bíblia, foi fazer devocional. Aí eu tinha dado para ela um livrinho do Presente Diário, não sei quem conhece. E aquele do dia, eu disse, eu não vou ler o de hoje, eu quero saber a data do teu aniversário, vou ler o do teu aniversário. A gente leu do dia do aniversário dela e falava muito claro sobre o plano de salvação. E a gente perguntou pra ela, Vera, tu lembra do que a gente conversou no sábado? Lembro. Tu quer aceitar esse Jesus? Ela falou, quero. E a gente orou com ela repetiu a oração, mas ela quase não conseguia falar, porque ela estava com a respiração bem difícil, mas ela aceitou Jesus. E 2 dias depois disso ela faleceu. E Deus tem dado oportunidades incríveis aqui em São Leopoldo. A gente só precisa estar atento e ver o que Ele quer que a gente faça. No início do culto que a Nani falou sobre a festa das crianças, que grande oportunidade de servir, né? Tem a previsão, a Sabrina mandou hoje no WhatsApp, tem previsão de 120 crianças. Imagina aqui, 120 crianças. Eu fiquei com 30 uma tarde, quase fiquei louca. Mas você pode servir. Se você sabe fazer um lanche, você pode servir fazendo um lanche. Se você tem habilidade para cuidar de criança, você pode servir assim. Se você é bom ator, é engraçado, você pode se vestir de palhaço e vir aqui animar as crianças. Se você não gosta de criança, você pode vir no final e ajudar a limpar. A equipe vai ficar feliz da vida. Mas todo mundo tem a oportunidade de servir. Aqui em São Leopoldo,
aqui na Betânia, as pessoas da nossa cidade, do nosso bairro, de bairros próximos. Então, é uma grande oportunidade. Eu queria encerrar, pode passar, com um versículo que, ao longo de todo esse tempo, Deus falou comigo: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A gente lembrar de que qualquer coisa que a gente faz, que seja varrer o chão, que seja, se eu sei falar um segundo idioma, gente, precisa traduzir a Bíblia. Tem países que não tem. Precisa traduzir estudo bíblico. Tem países que têm a Bíblia, mas ainda não tem pessoas, líderes preparados. Se você sabe falar um segundo idioma, você pode ajudar com isso. Se você sabe cozinhar, se você sabe escrever bem, tem várias coisas que a gente pode fazer e de coração, como para o Senhor. E eu coloquei essa imagem de o brasileiro orando pela Guatemala. Queria colocar então um tempinho para a gente orar por São Leopoldo, que é o lugar onde Deus nos colocou para servir, e pela Guatemala, que é um povo que parece com a gente e que precisa de Jesus tanto quanto a gente. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa grande oportunidade, Senhor, de mostrar o que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida. Pai, que o teu nome seja glorificado sempre em tudo aquilo que a gente fizer. A gente é tão pequeno, a gente acha que as coisas vão acontecer do nosso jeito, conforme os nossos planos. A gente tenta fazer como a gente quer, mas o Senhor nos lembra que é o Senhor que tem o controle e o teu plano é maravilhosamente melhor do que o nosso. Quero te pedir, Deus, que o Senhor cumpra o teu plano aqui na Igreja Betânia, aqui em São Leopoldo, na vida de cada um de nós, que a gente possa ver aonde o Senhor está nos mostrando as oportunidades de servir, aonde o Senhor está nos colocando para levar o Evangelho. E como a gente cantou no louvor, somos os teus pés, somos as tuas mãos, somos os teus olhos, somos a tua boca. Que a gente possa viver com consciência disso. Que essa festa das crianças, Senhor, no dia 17, possa ser uma grande oportunidade da igreja se envolver e levar teu Evangelho para as crianças daqui. E que os pais dessas crianças também possam ser alcançados com o Evangelho, Pai. E também quero te clamar pela Guatemala, Senhor, por esse povo que está, tanto quanto nós, vivendo, Senhor, essa miséria espiritual e precisando tanto de Jesus, precisando tanto de salvação. Abençoa, Senhor, os missionários que estão lá, abençoa essas pessoas que estão doando o seu tempo, o seu dinheiro, a sua paixão para levar Cristo para as pessoas que estão lá. Abençoa a equipe de missionários da Palavra da Vida, Senhor, dá o sustento que eles precisam para continuar esse trabalho e que a tua igreja possa ser avivada, Senhor, e levar o Evangelho para todo mundo, a começar por aqui. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom mesmo. Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar? Quero incentivar você, esse é só o primeiro domingo, trazer pessoas, você que veio visitante é muito bem-vindo, possa voltar. Vamos ter mais reflexões e palavras para nós. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pedir a Ele para nos abençoar essa semana e tudo que a Letícia comentou aqui, falou, possa nos motivar. Eu estava ali sentado e eu gosto de ouvir histórias de missionários, né? Eu estava motivado para essa missão e nós temos que patentear essa marca, né? Eu missionário, você é missionário, né? Nós podemos, de fato, fazer essa missão que o Senhor nos ensinou. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças, Deus, por esse tempo que tivemos aqui. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de poder parar um pouco a nossa agitação, os nossos afazeres e poder sentar, refletir, conhecer um pouco mais sobre o Senhor e sobre histórias de pessoas que estão envolvidos e totalmente envolvidos nesse trabalho do Senhor. Eu te dou graças, Deus, pela vida da Letícia, a vida do Tiago, esse casal que o Senhor nos presenteou aqui na nossa comunidade, nossa igreja, e tem nos ensinado já, Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida deles, e quero pedir a bênção do Senhor sobre eles também. Pedir a graça do Senhor sobre nós, Deus, porque
como a Letícia falou, a gente pode, Deus, a gente pode a cada dia se apresentar ao Senhor, falar ao Senhor e expor a nossa vida ao Senhor, Deus. Como esse texto do apóstolo Paulo, de fazer ao Senhor tudo, de todo o coração, Deus. Que o Senhor venha nos ensinar, Deus, a cada dia fazer com todo o nosso coração as coisas para Ti. Pedimos a bênção do Senhor, Deus, na nossa semana, nos nossos trabalhos, nas nossas oportunidades que temos durante a semana para poder comunicar, para poder trabalhar. Que o Senhor venha nos dar, Deus. Lembrar essa palavra, lembrar esse testemunho da Letícia aqui, Deus. Venha ser lembrado na nossa mente durante a semana. Que a gente venha poder suprir essas necessidades, às vezes tão corriqueiras, tão pequenas, mas que possam fazer, que vão fazer diferença na vida das pessoas. Oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém.